Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre a cidade de Praia Grande. A gente conversa com o prefeito Alberto Mourão, que vai anunciar as novas medidas de combate ao Covid-19. Olá, prefeito, tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND. Boa noite, Roberta. Boa noite aos telespectadores da Baixada Santista, em especial o pessoal de Praia Grande. Estamos aqui à disposição para bater um papo, conversar um pouco sobre essa pandemia, né, e refletir um pouco da situação que se encontra o mundo e a economia do Brasil e do mundo. Prefeito, a gente está no meio de um feriadão aqui da cidade de São Paulo, né? E isso acabou repercutindo aqui na Baixada Santista de um modo geral. Em primeiro lugar, a Baixada Santista cogitou participar desse feriadão? Não. Olha, os prefeitos cogitaram de fazer medidas de contenção para poder evitar a descida de gente. Eu tenho uma posição um pouco divergente. Em relação ao feriadão, houve aí um consenso de que não adiantaríamos nós aderirmos a um feriado, né? Até porque não resolveria os nossos problemas de isolamento total na região. Os feriados que nós temos disponíveis são poucos os municípios, porque por ser uma cidade nova, principalmente de Praia Grande, ela tem uma situação diferente das outras cidades que nem Santos. Santos tem alguns feriados, tem 2 ou 3 feriados, porque é uma cidade centenária, mais de 400 anos, na verdade, e na época que tinha feriados que se permitiam fazer feriados religiosos, acabaram ficando. Depois da nova edição de uma lei que regulamenta feriados, nós ficamos limitados à escolha de um feriado por ano, e aí o município optou por São Pedro, que é agora em junho. Então não tem o que puxar para cá, não. Agora, o grande receio dos prefeitos aqui da nossa região é que as praias fiquem exatamente como está na foto atrás do senhor, né? Isso é o que a gente não quer para a Baixada Santista para os próximos dias, é isso? É isso. Eu tenho uma posição que não podemos ser muito alarmista, vê? Hoje a gente percebe que medidas exageradas, elas não resolvem porque perde o respeito da sociedade, porque não vai acontecer. O dia está tranquilo, foi muito tranquilo o primeiro dia de feriado. Praia vazia, calçadão normal, como sempre todos os dias. As pessoas que moram, que estão isoladas há 60 dias, precisam tomar sol, é inevitável isso, mas não é aglomerado de gente. Acho que essa praia que você está vendo aí é o exemplo do que não pode ficar. Mas para acontecer isso, eu preciso ter restaurantes, bares abertos, eu preciso ter casas de shows abertas, eu preciso ter atividade turística forte que complemente a praia. E é óbvio que se eu não dou acesso à areia da praia e por conseguinte ao mar, todos esses componentes anteriores que eu falei, mas isso não interessa mais descer. Para quê? Ele vai ficar isolado aqui, que ele tem uma internet que ele colocou de segunda categoria porque está dentro de um apartamento de veraneio. Para que ele vai estar aqui nesse momento de isolamento? E até um apartamento menor que a casa dele. Geralmente quem tem 2 apartamentos de veraneio, quem tem apartamento de veraneio tem uma casa grande, tem maior, que possivelmente. Então eu diria que é o seguinte, só que você cria transtorno. Vem aqui em Santos, fecharam a estrada, virou um horror para entrar, porque você não escolhe quem vai ficar na fila, né? Você está lá no fundo da fila, 2 quilômetros de distância, está um cidadão, está um cara que vai trabalhar, um vendedor, um autônomo, alguém que está efetivamente, mas o feriado parou tudo. O feriado parou tudo lá, mas não parou aqui. Então, o Estado parou por um dia, não parou todos os dias, porque juntou-se o feriado da Grande São Paulo com o feriado do Estado, que é um só. Se você falasse que fosse uma junção de todos os feriados nacionais com os municipais e federais, aí você teria aí um fechamento total da atividade. Mesmo assim, os serviços essenciais continuariam funcionando. E para aí, você tem médicos, dentistas, profissionais de enfermagem, muita gente que ainda continuaria, policial que está indo trabalhar, que está com seu veículo. Então, assim, tem toda uma atividade que continuaria, ficaria numa fila dessa. Então, a gente tem que tomar muito cautela e tomar medidas exacerbadas que não prejudiquem a atividade. Olha, eu diria o seguinte, Praia Grande
pode ser uma referência nisso. Nós temos 50% quase dos imóveis de veraneio. E, Roberta, as praias estão vazias, não está aquele aglomerado de gente que você está vendo nessa foto. Não tem ninguém Essa na foto praia, foi por antes sinal. do Covid, né, prefeito? Foi antes do Covid, então não tem. Então, assim, nós teríamos que ter muito mais preocupação aqui, porque, eu volto a falar, 50% dos imóveis de veraneio estão em Praia Grande. Santos hoje chega até no máximo 10% dos imóveis de veraneio. São Vicente tem 18 mil imóveis de veraneio, não chega a 10%. As cidades que mais imóveis de veraneio são Praia Grande, Itanhaém, Guarujá, tá? Peruíbe, depois vem Bertioga e, por último, a gente se encontra com Mongaguá, que eu acho que ainda ganha das outras duas cidades. A gente tem que ter cada cidade tem a sua peculiaridade, a sua história, né? Agora, prefeito, para a gente fazer um balanço sobre a cidade de Praia Grande, de todo esse período que a gente já tem enfrentado de quarentena, qual o seu maior acerto e qual o seu maior erro? Oi, eu perdi. Tá me ouvindo? Agora estou ouvindo. Ok, para a gente fazer um balanço, então, de tudo que foi feito já na Praia Grande nesse período de quarentena. Hoje, qual seria o seu maior acerto e no que o senhor se arrepende de ter feito? Até agora, nada. Até agora, nada. Eu talvez me arrependa de não ter sido mais contundente a nível de políticas públicas nacionais e estaduais no começo. Eu acho que o grande erro que foi cometido por todos nós foi não ter feito férias coletivas no mês de abril ou a partir do dia 15 de março. O governo central, né, Brasília, fez lei, regulamentou a pandemia, as ações para a pandemia em fevereiro, baixou decreto em fevereiro, dizendo que era serviço essencial, mas parou. E começou aquela luta de narrativa, fecha, abre. Se você não acreditava que existia uma pandemia, né, uma situação pandêmica internacional, por que você faz uma lei federal regulamentando ações emergenciais, permitindo compra com dispensa de licitação, e que agora se acusa que é esse o interesse dos governadores? Bastava não ter feito essa lei. Bastava não ter escrito lá que as compras seriam feitas de forma desburocratizada. Bastava não ter dado poder para eles fecharem. Bastava não ter dado poder para as autoridades sanitárias municipais e estaduais. Mas se você fez isso é porque você acreditava lá, a máquina do governo federal acreditava. E se você não acreditava, não regulamentava, você regulamentou. Eu quero fazer essa análise com você, Roberto, porque com tudo isso nós instrumentalizamos as ações necessárias, mas por não acreditar, nós não tomamos as medidas que estavam instrumentalizadas. Primeiro, o governo federal, que tinha o poder de fechar a fronteira, ele teria que ter fechado em fevereiro, quando as pessoas estavam viajando, estavam retornando das suas viagens, e já estava claro que quem viesse do exterior chegaria com a doença. Nós trouxemos um grupo de brasileiros do exterior e confinamos eles lá em Goiás. Poxa vida, se aqueles que estavam vindo para cá naquela época tiveram que vir ficar presos em um lugar, por que aqueles que espontaneamente entraram em aviões retornando ao Brasil não foram pedidos e exigidos por determinação da Autoridade de Vigilância Nacional para que ficassem dentro de uma casa, não saíssem de lá ou fossem colocados em hotéis e ficassem lá parados durante 15 dias? Nós não estaríamos trazendo o vírus, mas não, nós chegamos da Itália, nós chegamos da Europa, todinha, de qualquer lugar, chegamos da China, chegamos dos Estados Unidos e fomos aonde? Fazer a festa de casamento na Bahia, sim, entendeu? Nós fomos passar o carnaval no Rio de Janeiro, nós fomos passar o carnaval em São Paulo, em Salvador. Muita incoerência, né, prefeito? Muita incoerência nesse meio caminho, né? Aí o que aconteceu? Semeamos a doença. Se a gente fala, olha, quem chegou tem 15 dias de isolamento. Depois de 15, 20 dias de isolamento, você pode fazer o que você bem entender. Nós teríamos segurado
a presença do vírus numa quantidade muito menor. Só aquele que se entrasse pelas fronteiras, mesmo assim, tinha que ser muito ruim. Quer dizer, essa segurada de fronteira não quebraria a economia, entendeu? Não teria... Porque eu não estou proibindo o cidadão de vir ao Brasil. Eu estou falando que ele é bem-vindo, mas ele tem que ficar isolado por um período. Era só isso. 2, a gente não tomou medida, Roberta, de falar assim, olha, a indústria única que tem de aparelhos respiratórios estão na cidade de São Paulo. Cara, ministro da Saúde da época, Mandetta, achou uma medida e sequestrou, a palavra certa, sequestrou todo o estoque de equipamentos que estavam lá dentro. E toda a produção dessa indústria. Nós tentamos comprar em fevereiro respiradores que custavam na época 45 mil e não conseguimos. Prefeituras tentaram liminar, foram caçadas. O governo do estado tentou com a polícia buscar equipamento lá e não conseguiu. Esses aparelhos estão até hoje aonde? Essa é a pergunta. 2, se você não acreditava na regulamentação, por que você provocou toda essa medida de buscar fazer a apreensão desses equipamentos que a gente não chegou eles até hoje e a gente fica desesperado tentando achar um equipamento? Então, são muita situação adversa e aí começou a narrativa. Não, é cloroquina, é isolina, é fansquina, não sei o que lá, é tudo isso aí, tirando o foco, na verdade, de uma discussão mais apurada, mais calma, mais tranquila, mais de gente equilibrada, que sentasse com 27 governadores e com as lideranças das prefeituras maiores, que representam 50% da população. Não quero eu estar lá presente, eu tenho convicção do tamanho da minha cidade, mas que pudessem enfrentar e falar assim, bom, gente, a medida que nós vamos tomar é essa, serenamente, sem cor partidária, sem interesse de que eu sou contra ou a favor. E nesse momento eu sou o cara que precisa entender o que está acontecendo, né? E estabelecer uma regra de isolamento que seja menos danosa à economia e menos danosa à saúde pública geral. É isso. Esse é o grande problema, né, prefeito, que a gente tem enfrentado, essa divergência de discurso. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar um pouquinho mais sobre essa divergência de discurso, o que isso trouxe para o nosso país, para a nossa região de uma forma geral. É só um minutinho, não saia daí, a gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a cidade de Praia Grande. Sobre isso, eu estou conversando com o prefeito da cidade, Alberto Mourão. Prefeito, a gente está falando sobre essa divergência de discursos que tem atrapalhado, de uma forma geral, a nação como um todo. A gente tem um problema aqui na Baixada Santista, né? Apesar de a gente estava falando sobre o feriadão que foi decretado em São Paulo, apesar do prefeito de São Paulo ser PSDB, aqui Prefeitura de Praia Grande também, parece que o discurso às vezes acabou atrapalhando as prefeituras da Baixada Santista. Agora, em relação à saúde, tudo que a gente tem vivenciado, prefeito, especificamente na cidade de Praia Grande, a gente sabe que Praia Grande teve o maior número de casos de cura. A que se deve isso? Será que esse pode ser o exemplo, então, para as outras cidades da região? Então, eu só vou terminar aquela coisa do consenso. Quando você não tem consenso político, a sensação é que cada um fica ligado numa liderança política. Aí a sociedade, observa o discurso de que não tem problema, que isso é uma gripinha, e a outra de que aquilo é o diabo vestido, né? Elevado à quarta potência. Então, você faz o seguinte, parece-me que isso faz com que eu tenha muito medo ou não tenha medo nenhum. E o bom é que não é ter medo, é respeito ao inimigo, o nosso inimigo, que é esta doença, e que automaticamente precisa ser atacada com uma forma inteligente da sociedade. Eu acho que nesse ponto é que eu puxo o gancho da sua pergunta. Nós acreditamos que isso viria e que uma hora ela chegaria, nos preparamos do ponto de vista estrutural, criando todos os aparatos que nós já falamos anteriormente, volto a repetir, leitos suficientes de internação, são 200 quase 240 leitos de internação comum, requisitamos 40 leitos do hospital particular, o que leva 280, 20 leitos particulares de UTI estão requisitados também para uma possível utilização futura, e chamamos também a nosso hospital para uma reformulação interna, já que tinha obras em andamento,
para estruturar, para criar imediatamente mais 30 leitos de UTI que já estão funcionando e deixar stand-by preparado para instalar mais 20 leitos de UTI num dos andares lá, que são de semi-intensiva, que poderiam ser adaptados num curto espaço de tempo de 4, 5 dias. Se tiver, lógico, respirador, né, pelo amor de Deus. De qualquer forma, a gente preparou a cidade para isso e depois criou um grupo técnico de médicos, 22. A gente foi procurar os médicos da rede, tanto da especializada, da emergência. Eu fiz questão que tivesse alguém da rede básica, alguém da emergência, alguém da especialidade, alguém do hospital. Porque cada um mexe com o momento das doenças. E é fundamental que essas pessoas fossem pesquisadores, elas tivessem aquela preocupação de não só o atendimento, mas buscar sempre saber o porquê da doença e como enfrentar melhor a doença. Buscamos esse grupo de 22 pessoas que hoje são o comitê técnico da prefeitura. E quando eu abri esse comitê técnico, eu disse que a função deles era dar luz para as ações do governo, do ponto de vista de fechar, abrir comércio, tomar medidas mais linhas duras, de nós ajudarmos os médicos que estão na fronte de batalha, que não tem tempo de raciocinar, que tem paciente que chegou, que tem que entubar, mas que precisamos buscar o que o mundo está falando. O mundo está falando sobre casos de identificação da doença com mais celeridade do que esperar. Eu vou citar aqui um exemplo, fazer um parênteses. Antigamente a gente falava que, parece tão longe, né? Há um mês atrás, um mês e meio, a falta de tato e olfato era vista como fim da doença. Agora, com 4 dias, alguns já têm identificação. Então, assim, e quando se falou que estava dando isso nos pacientes, ninguém acreditou. Depois virou parte do protocolo. Quer dizer assim, procurar estruturar isso. Depois, o que estão falando sobre remédio? Cloroquina resolve, mas em que momento a cloroquina resolve? Olha, cloroquina resolve se for até o 10º dia, depois não resolve mais. E se for não até o 10º dia, do 2º até o 10º, quer dizer, não antes, não como prevenção, mas sim como, na verdade, deixar o paciente ser levado a um paciente de grave para ele virar um paciente que vai ter que ser entubado, que vai ter que ir para a UTI. A discussão dentro disso, a azithromicina, quais são os remédios que nós temos aí que estão dando? Né? Todo tipo de remédio. Para que a gente... estão pesquisando 1000 remédios, mas quais desses já estão um pouco mais avançados e que mais resultado tem dado para um e para outro? Nem todo mundo vai reagir do mesmo jeito. E eu não sou médico, eu tenho que fazer isso acontecer, mas sem a interferência minha, mas com a preocupação de que o trabalho seja extremamente técnico. Conta mais aí a questão da técnica do que da política. Aí que dá, Roberta? Geral, né? Eu acho que, com isso, se estabeleceu protocolos de funcionamento. Foi por isso que a gente está falando das duas coisas. Eles determinaram protocolos de orientação para o médico. O médico pode fazer ou não algumas coisas, porque ele é a autoridade naquele momento com o paciente. E nesse protocolo tem até a cloroquina, tem a azithromicina, tem todos os procedimentos, mas tem orientação de dosagem, tem tudo que você precisa ter para que o médico que está lá se sinta mais seguro. Outra coisa que estabeleceu também é que o paciente, para ser aplicado um remédio que não é preconizado na bula para aquele tipo de doença, porque essa doença nem existe, então dar um remédio de outra doença para essa doença é uma experiência, tem que haver autorização, a autorização do paciente e da família. Do paciente. Né? Prefeito, a gente precisa ir para um rápido intervalo e a gente já continua a falar sobre a questão da saúde na Praia Grande. É 1 minutinho só, eu volto já, não sai daí. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a cidade de Praia Grande. Eu estou conversando com o prefeito Alberto Mourão. No bloco anterior, prefeito, a gente estava falando sobre a questão da saúde, o protocolo que a cidade de Praia Grande tem utilizado até para ser referência, né, nos casos em que as pessoas têm se recuperado, a maior cidade, a cidade que mais tem casos de recuperação da Covid-19. E a gente está falando sobre esses medicamentos que hoje estão em debate no país inteiro. A pergunta é a seguinte:
Praia Grande tem utilizado a cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento de pacientes de Covid-19? Olha, o protocolo ele diz da aplicação de algumas medicações, né? A cloroquina faz parte desse número de remédios que estão aí. E aí, como ele tem interferências aí de possível efeito colateral, a orientação é de que ele siga, se esta for a decisão do médico e for esta a decisão do paciente, que siga dentro de um critério já ali orientado mínimo, né? Máximo, né? Não mínimo, para que ele não possa ter danos. E aí eu acho que é o seguinte, tem no almoxarifado cloroquina, tem outros remédios, e quem vai requisitar, ele não está proibido. Eu digo o seguinte, para ele não proibiu isso, não estou nessa luta de narrativas, não. Até porque o Conselho Nacional de Medicina disse que pode usar, desde que haja orientação do médico e desde que o paciente tenha consciência disso. Depois, o que a gente tem optado, que tem dado resultado, Roberto, é também internar o paciente mais cedo, medicar mais cedo com alguns remédios e internar mais cedo. O que nós estamos falando? Com 3 dias, 4 dias, começou a ter um sintoma não estranho, é melhor levar para o hospital de campanha ou levar para um leito comum, que anteriormente, há poucos dias, era no hospital de Manduci, e esse paciente tendo um acompanhamento mais próximo e com uma medicação específica que o médico deu, é óbvio que isso melhorou bastante a situação dele. E eles estão saindo com 5 dias lá de dentro. Então, talvez seja essa a positividade da cidade. Ela está se preocupando não só em estrutural, ela tem se preocupado, na verdade, em discutir como melhorar o desempenho do tratamento desses pacientes. Ok. Prefeito, muito obrigada pelas suas informações. A gente espera que tudo isso passe rapidamente, que a gente tenha as nossas praias abertas, como a foto que está atrás do senhor. Está todo mundo com saudade de ver a praia assim. Vamos ver se a vida volta ao normal, né? Se Deus quiser, Roberto, se Deus quiser. Muito obrigada. A gente vai sofrer um pouco ainda, temos que descobrir um remédio, temos que descobrir uma vacina, então vamos ter que ter muita paciência. Por isso que eu queria falar no começo, é o seguinte, erramos a mão. Se fechássemos e isolássemos lá atrás, dando férias para todo mundo, o comerciante hoje estaria trabalhando com uma regra definida, sem ter perdido a perna lá atrás, a capacidade financeira, nem nada. Então, assim, nós vamos ter muito sacrifício aí pela frente. Vamos correr atrás da bola, né, prefeito? Muito obrigada. Tá bom. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Fique bem, fique em casa, tudo isso vai passar. A gente se vê. Até mais.